Olá, meus queridos irmãos, quero aqui cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero glorificar a Deus por essa oportunidade, engrandecer o nome dele. Meu nome é Genivaldo Vidal, congrego aqui na Assembleia de Deus do Ministério Ipiranga, em Barueri, pastor Messias Tavares. Quero glorificar a Deus por essa oportunidade, glorificar a Deus também pela vida do pastor Otoniel, coordenador da COJAD geral, que nos deu esta oportunidade para dividir com a juventude um milagre que nós vivemos aqui em minha casa, com a minha família. É a palavra de Deus que foi gerada no meu coração, que eu me apeguei nela nesses dias de luta, de dificuldade que nós vivemos aqui na minha casa. Está baseada no livro de Isaías 53 e o versículo de número 4 e o versículo de número 5, que diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre si, e nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esta é a palavra de Deus que nós guardamos em nosso coração no momento difícil que nós vivemos nas nossas vidas. Eu quero glorificar a Deus, porque o nosso Deus ele é um Deus de milagre, nosso Deus é um Deus fiel. Dá licença aqui um pouquinho aqui tem uma documentação, um pouquinho da história que nós vivemos, uma documentação do milagre que nós vamos dividir com os irmãos agora nesse momento. No ano de 2016 para 2017, nós estávamos na congregação lá em Itapevi, num evento com a COJAD do setor de Carapicuíba, e naquele evento eu me lembro que o pastor Tiago Chagas, ele virava para mim no altar e dizia para mim assim: Vidal, se prepara para ser pai. Você vai ser pai. Eu tenho uma filha por nome Ana Júlia, ela tinha 16 anos. E eu recebi aquela palavra que dentro do meu coração eu sempre tive o desejo de ter mais um filho. E quando acabou o culto, o pastor foi e falou com a minha esposa, a Juliana, dizendo para ela que ele via ela com uma criança nos braços. E disse para ela: se prepara, você vai ser mãe. E a Juliana brincou dizendo: eu sei, pastor, nós teremos muitos filhos espirituais, né? Aí o pastor disse para ela: não, é um filho do seu ventre, se prepara, você vai ser mãe. E ela disse que ela deu risada, como Sara. E passou-se alguns 3 meses. A minha esposa, ela estava grávida, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E hoje ela está aqui conosco. Eu creio que ela vai aparecer algumas vezes aí para tentar atrapalhar um pouquinho esse vídeo, mas eu creio que vale a pena tudo isso, para testificar que o nosso Deus ele ainda faz milagre, testificar que ainda existe profeta na terra ainda,
Amém? E passado isso, a minha esposa ela estava grávida. Eu estava um dia de sábado, eu fui praticar esporte e durante o intervalo eu me lembro que eu estava bebendo água. Eu estava bebendo água e comecei a me sentir mal. Comecei a me sentir mal e comecei a sentir uma tontura. Naquela tontura eu desmaiei. Ali eu não sabia, mas ali eu tive uma convulsão. Eu tive uma convulsão, fiquei mais ou menos 20 minutos desacordado, me debatendo. E quando eu voltei em si, um pastor me disse que estava comigo, falou pra mim: ô Vidal, e aí, você tá bem? Está tudo bem com você? Eu falei: eu estou bem. Eu, com o corpo todo dolorido, eu perguntei pra ele: mas o que aconteceu? Aí ele falou assim: varão, você teve uma convulsão. Você teve uma convulsão, varão. Você precisa de ir no médico, hein, varão, pra ver o que tá acontecendo. Ali eu me assustei. Eu me assustei porque aí eu me lembrei que há uns 2 anos e meio atrás, aqui dentro da minha casa, eu tive uma convulsão também. Só que até então eu não sabia que era uma convulsão. Eu não imaginava que aquilo era uma convulsão dentro da minha casa. E eu fiquei também esses mesmos 20 minutos, 30 minutos desacordado no sofá, aqui dentro da minha casa. Aí eu me recordei disso. E eu saí dali, eu fui procurar um médico, fui até o hospital. Passei ali no clínico geral. Falei o que tinha acontecido comigo. E ele me orientou a fazer alguns exames, né? E procurar um neuro. E eu comecei a procurar médicos. Um pouco de dificuldade, depender do SUS que nós temos, mas o nosso Deus, ele é um Deus que cuida de nossas vidas. Nosso Deus, ele é um Deus que coloca pessoas boas, pessoas de coração bom do nosso lado. E eu trabalho com oficina, tenho bastante cliente. E uma das clientes minha, ela é enfermeira. E ela me ajudou muito. E então, irmãos, eu comecei a procurar os médicos. Procurei médicos. Eu fiz algumas tomografias, que está aqui nesse laudo, que eu estarei mandando as fotos para o nosso evangelista, para ele divulgar esses laudos. E eu fiz uma tomografia lá em Itapevi. E nessa tomografia deu uma alteração. E depois de 5 dias eu fui buscar essa tomografia. Fui buscar essa tomografia lá no Hospital Geral de Itapevi. E quando eu cheguei na recepcionista para buscar esse laudo, a recepcionista me entregou o laudo e perguntou para mim quem que era o paciente. Aí eu falei para ela que o paciente era eu mesmo. Então ela me disse: você precisa de procurar um médico. Você precisa de procurar um médico urgente. E eu comecei a ir atrás dos médicos, fazer exames, e aquela dificuldade para conseguir os médicos, e indo em vários lugares, vários amigos tentando particular, vivendo algumas dificuldades. E graças a Deus, o Senhor, ele foi misericordioso conosco e colocou pessoas boas na nossa frente. E eu consegui fazer mais uma tomografia
e em Carapicuíba, no Hospital Geral, um exame com contraste. Eu fiz este exame no Hospital de Carapicuíba e realmente constou que eu tinha um problema no cérebro. Foi diagnosticado que eu tinha uma má formação no cérebro. E a primeira informação que a gente tinha é que poderia ser um câncer. Mas o Senhor foi bom conosco. E eu tive uma má formação no cérebro. A partir dessa data, as pessoas foram se aproximando. Eu dividi com algumas pessoas a minha situação. E uma pessoa, uma enfermeira, que eu creio que foi um anjo de Deus, que Deus colocou em nossas vidas. E essa enfermeira, ela conseguiu me colocar lá no Hospital das Clínicas. E eu comecei a fazer um tratamento lá no Hospital das Clínicas. Comecei a fazer o tratamento em 2017. Todas as quinta-feiras eu estava lá no Hospital das Clínicas. Foi um momento difícil, porque eu fazendo esse tratamento e a Juliana grávida em casa, né? Então eu tinha que ser forte, né? Firme, sabendo que o Senhor, Ele cuidava da gente, sabendo que o Senhor, Ele tinha levado sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Eu creio na palavra de Deus, nós cremos na palavra de Deus. Por isso nós servimos a esse Deus que é poderoso, é Deus de milagre. Eu digo para você, através desse vídeo, que o nosso Deus, Ele não mudou, Ele ainda continua sendo o mesmo. Nosso Deus, Ele faz milagre. Eu sou um milagre da parte de Deus. E eu comecei a fazer esse tratamento no hospital. Todas as quinta-feiras eu ia para o Hospital das Clínicas. Lá, aquela bateria de exames, muitos médicos, muitas perguntas. Confesso que algumas vezes eu me tremia por ser um ser humano. Falei, Senhor, será que eu não vou ver a minha filha? Será que eu não vou ver minha filha crescer? Será que eu não vou ver minha filha nascer? E eu era rodeado de 6, 7, às vezes 12 médicos. Eu ficava espantado com tantos médicos em volta de mim, e eu sentado naquela maca de cirurgia, sendo avaliado por várias tomografias, vários exames, angioplasia cerebral. E eu estava indo lá, comecei a tomar um remédio, um anticonvulsional que se chamava fenitoína. Tomei esse remédio por quase um ano. Eu tomei esse remédio e tomando 3 vezes eu tomava esse remédio. Tomava 3 vezes ao dia eu tomava esse remédio. E todas as quinta-feiras eu estava indo lá. No decorrente a isso, a gente estava sempre congregando. Nessa época a gente fazia parte da liderança da Cojade do setor e continuando crendo. Eu me lembro que um dia a gente estava ali angustiado. Eu dividi com a Cojade pedindo para que eles orassem pela minha vida. E aquela multidão de jovens se ajoelhou na nossa sede ali em Vila Marcondes, congregação dirigida pelo nosso pastor José Leante. Aí os jovens começaram a orar pela minha vida ali, e eu comecei a sentir Deus, e ali a gente foi renovado. A minha filha se prostrou de joelho, né? E aquela multidão de jovens orando pelas nossas vidas, muitas pessoas orando por nossas vidas. E o tempo foi passando, e todas as quinta-feiras a gente estava lá. Nas quarta-feiras a gente sempre estava na sede. Aqui está aqui a Ana Laura, um milagre da parte de Deus nas nossas vidas. Aqui a minha esposa, a Juliana, está aqui. Então, e a gente, todas as quarta-feiras a gente estava na nossa sede ali em Vila Marcondes, buscando ao Senhor, crendo no milagre. E todas as quarta-feiras o pastor José Leante, ele chamava para frente o pessoal que precisava de um milagre,
E todas as quarta-feiras o meu refúgio, a minha caverna era estar lá na congregação, lá na sede Vila Marcondes, que lá eu podia chorar à vontade, né? A minha congregação não podia chorar muito, porque a minha filha estava perto, a minha esposa estava perto, e a gente podia chorar, não podia chorar muito. Mas lá eu tinha liberdade de chorar, de buscar a Deus, de se entregar lá, clamando a Deus por misericórdia. E a gente estava ali, orando a Deus, servindo a Deus, congregando. Todas as quarta-feiras a gente estava na sede, no culto de doutrina. Nas terça-feiras na nossa congregação, nas quinta-feiras, no domingo, nos trabalhos da Cojade, a gente estava sempre envolvidos, trabalhando para o Senhor, sabendo que o Senhor ele ia cuidar de nós. Irmãos, um dia eu estava num culto de domingo da nossa congregação, um culto maravilhoso, sentimos a presença de Deus muito forte em nosso coração. E a gente veio para casa, e eu estava deitado, dormindo. De repente eu tive um sonho. Esse sonho foi Deus me despertando, falando que Ele estava me curando. Eu tive um sonho que eu estava numa esquina da casa da minha mãe, e naquela esquina, de repente começava a chover. Começava a chover muito forte, muito forte. Muita chuva. Aí eu estava na rua, não conseguia entrar dentro da casa da minha mãe, e eu estava de um lado, e algumas vozes falavam para mim assim, ó, atravessa pro lado de lá, que a enxurrada do lado de lá é menor. Se essa enxurrada está muito forte, ela vai te pegar. E eu atravessava para o outro lado e me escondia para não ser pego pelaquela enxurrada. E a chuva começava a aumentar. De repente, vinha uma bolsa muito grande, como se fosse uma onda de água. Aí aquela onda de água vinha muito forte e me pegava e me submergia. E eu ficava dentro daquela água. Eu ficava tentando sair de dentro daquela água, tentando nadar, mas eu não conseguia sair. Ou seja, aquela água entrando por dentro de mim, me submergindo, e eu clamando por misericórdia, e eu tentava sair nadando, mas eu não conseguia. E de repente eu voltei em si. Eu acordei na madrugada, acordei bem de madrugada, e eu acordei a minha esposa, a Juliana, e falei para ela: o Senhor, Ele acabou de me curar aqui agora. E eu comecei a chorar, comecei a sentir Deus, comecei a sentir a presença de Deus. Nós nos alegramos, começamos a chorar dentro daquele quarto. Eu comecei a chorar, sentir Deus. E eu falei: o Senhor me curou aqui agora. O Senhor me curou agora aqui. Eu creio, Deus me curou aqui agora. Aí em seguida, amanheceu o dia. Eu cheguei na minha igreja, na escola dominical, e eu comentei com a irmã Ivani. Eu falei: para Ivani, vou dividir uma coisa com a senhora aqui. Guarda o que eu vou falar para a senhora aqui. O Senhor me curou essa madrugada. O Senhor me curou. O Senhor veio com as suas mãos e me curou. Ela falou assim: eu creio, meu filho, eu creio nisso, tenho certeza disso. E quando chegou na quarta-feira eu fui de novo para a sede, para a nossa congregação. E chegando lá na sede, a minha mãe, Dona Ovídia, a minha irmã Helena e a minha irmã Edna. Acabou o culto, eu chamei elas lá no final do culto. Após a oração do pastor, eu chamei a minha mãe na porta da igreja, chamei a minha irmã. Aí disse para elas: o Senhor me curou no domingo. No domingo o Senhor me curou no domingo, através de um sonho. Aí eu contei o sonho para minha mãe, como é que foi.
para minha mãe, para minha irmã, e continuei fazendo esse tratamento lá no Hospital das Clínicas. E eu falei para minha irmã: fique em paz, mãe, fique em paz, minhas irmãs, que o Senhor, Ele me visitou, o Senhor, Ele me curou, nosso Deus, Ele faz milagre, o Senhor me alcançou, o Senhor me curou. E a minha mãe creu, as irmãs na sede estava sempre orando pela minha vida, as irmãs de oração orando, que eu sou grato a Deus por essas irmãs que são coluna da nossa igreja, que tem orado por nossas vidas. E foi se passando e eu fazendo esse tratamento. Um dia eu estava na nossa sede em Vila Marcondes com o pastor José Leante, e o pastor José Leante, ele disse assim: não importa de qual seja a forma, se é através de um remédio, se é através de uma cirurgia ou o sobrenatural, independente de qual seja a forma, é Deus que cura, é Deus que vai te curar. E eu tinha certeza que Deus estava falando comigo naquele dia. E passou-se mais alguns dias, eu estava na minha casa, o Hospital das Clínicas me ligou: Genivaldo Vidal, sou eu, aqui é do Hospital das Clínicas. O hospital está abrindo para você vir quinta-feira para o hospital. Não falte, quinta-feira você tem que estar aqui no hospital. Eu falei: tudo bem. Aí eu fui para o hospital, cheguei lá com os médicos, eles me reuniram lá, aquele monte de médico que chega a assustar um pouquinho a gente, mas eu tinha certeza que eu tinha sido curado. E eles me disseram: sou Genivaldo Vidal, a sua forma, a gente discutindo aqui com os professores, você vai ser cirurgia. Eu falei: tudo bem. Aí ele falou: pra quando que tá marcado? Aí eles falaram assim: não, o hospital vai te ligar. Aí eu vim pra casa, falei assim: minha cirurgia vai ser marcado, vai ser cirurgia, não vai ter como, não é através do remédio, é com cirurgia. Mas eu tô em paz. Mas a Juliana falou: quando é que vai ser? Eu falei assim: os médicos vão ligar, né? Não tem data. E eu tinha mais um exame para fazer. Eu acreditava que seria depois desse exame que eu faria a cirurgia. Aí quando foi na sexta-feira, eu estava na quarta-feira na sede. Quando foi na sexta-feira, o hospital me ligou. O hospital me ligou e falou assim: você vai internar no domingo. Você vai internar no domingo. No domingo, no dia 31. No domingo, dia 31. No domingo, dia 21. Dia 21 de janeiro de 2018. Você vai internar. E eu falei: amém. No domingo eu me interno. E eu sei que a vitória é certa. Mas mesmo com tudo isso, a gente fica angustiado. Eu internava no domingo. No sábado, nós estávamos no congresso, lá na congregação onde dirigia o pastor Tiago Chagas. Nós estávamos no congresso ali e a palavra foi ministrada. E eu, ansioso para ouvir que Deus estava comigo através da palavra dele, mas o Senhor não falou comigo. Mas quando foi no final do culto, Deus usou a vida do pastor Tiago mais uma vez. E ele me chamou e disse: não vai ter velório. É como se fosse hoje: não vai ter velório. Não vai ter velório. E ele colocou a igreja de pé ali. Ele não sabia que eu ia internar no domingo. Ele disse: não vai ter velório. No domingo eu me internei no hospital.
passei o domingo. Quando foi na segunda-feira, eu estava lá no hospital, aguardando para descer para a sala de cirurgia. Nosso pastor João Tavares também, que passou um momento difícil na vida dele também, de enfermidade. O pastor João Tavares também estava fazendo um tratamento lá no Hospital das Clínicas. E o pastor Tiago foi levar o pastor João para fazer um exame lá no Hospital das Clínicas. E o pastor Tiago, sabendo que eu estava lá, ele procurou saber onde é que eu estava e ele me encontrou. O pastor Tiago me encontrou mais uma vez. Aleluia. O pastor Tiago me encontrou comigo e ele, quando ele chegou no quarto, mais ou menos umas 10 horas da manhã, e ele chegou no quarto. Rapaz, foi difícil para te achar aqui, mas consegui te achar. Eu falei, ô pastor, graças a Deus, né? Estamos aqui aguardando, provavelmente qualquer hora a gente vai descer para a sala de cirurgia. O pastor Tiago entrou na sala e me visitou. Assim que o pastor Tiago entrou na sala, não deu 10 minutos. A enfermeira veio e falou, ó, você vai descer para o centro cirúrgico agora. O pastor Tiago só foi lá para abençoar mais uma vez a minha vida e orar pela minha vida. O pastor Tiago orou por mim e em seguida eu já desci para o centro cirúrgico. Eu entrei no centro cirúrgico às 11 horas da manhã e quando foi mais ou menos umas 11h30 eu já estava sendo preparado para a cirurgia. E aquele monte de médico, anestesista, a gente não sabe explicar exatamente como é que funciona, né? Mas eu sabia que tinha os médicos, anestesista, várias pessoas acompanhando por tela. E eu sei que eu acordei mais ou menos umas 2 horas, 2h30. 2h30. E antes de fazer a cirurgia, eu me lembro que o médico falou para mim assim, seu Genivaldo, pode ficar tranquilo, que essa cirurgia eu já fiz ela trocentas vezes. Eu não sei exatamente quantas mil vezes eu já fiz essa cirurgia. Pode ficar tranquilo. Essas palavras foi a que ele usou. Aí ele disse para mim assim, Genivaldo, eu tudo posso naquele que me fortalece. O médico me disse para mim isso. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus. Tá tranquilo? Eu falei, tô em paz, pode ficar em paz. Pode deixar o Deus usar o Senhor. Eu creio que Deus vai usar o Senhor para trazer a cura para minha vida. Essa foi a última palavra que eu disse pro médico. E quando foi às 2 horas, 2h30 da tarde, eu acordei da cirurgia. E quando eu me acordei da cirurgia, eu olhei para minha frente, tinha um relógio. Aí eu vi meio embaçado que era mais ou menos 2h30 da tarde. E ali quando eu acordei, eu sabia que eu podia ter alguma sequela no meu corpo. E eu comecei a movimentar o meu corpo. E eu comecei a mexer as minhas pernas, mexer os meus braços, olhar, passei a mão no meu rosto. E eu vi que eu estava sem nenhuma sequela. Eu estava operado já e curado. Eu estava operado e curado. O meu Deus, Ele é poderoso. Comecei a movimentar meus braços e hoje nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor e dizer que o Senhor, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E eu estou aqui para testificar que o nosso Deus é um Deus de milagre. Creia, creia, creia nesse Deus. Nosso Deus ainda faz milagres no dia de hoje. Basta tão somente nós confiarmos nesse Deus. E graças a Deus, irmãos, eu estou aqui para glorificar esse Deus. Fiz mais 2 exames. Depois de 3 meses eu voltei no Hospital das Clínicas. Fiz mais um exame.
Depois, no 5º mês, eu voltei de novo lá e eu fiz a última vez o exame. Um exame muito difícil de fazer, muito ruim. E graças a Deus. Assim que o médico terminou o exame, ele falou para mim assim: Vidal, Genivaldo, você está 100% curado. Você está 100% curado. Aí eu comecei a chorar ali na sala e ele perguntou para mim assim: tá tudo bem? Eu falei: tá tudo bem. Muito obrigado. Parabéns pelo serviço que o senhor prestou. Parabéns, porque os médicos são constituídos por Deus. Nós temos que valorizar eles. Como o nosso pastor disse, a cura podia vir através do remédio, através do sobrenatural de Deus ou através de uma cirurgia. Eu fui através de uma cirurgia que o Senhor me concedeu. Por isso glorifico a esse Deus, irmãos. E o nosso Deus é Deus de milagre. São muitos milagres. São muitos milagres. O Senhor tem cuidado de nossas vidas. O Senhor tem cuidado de nós. Na próxima oportunidade, nós dividiremos também com os irmãos mais milagres que o Senhor tem feito em nossas vidas. Grande tem sido o livramento. A gente dividiu com o nosso líder e pastor Antoniel os milagres que nós temos vivido da parte do Senhor. Eu quero aqui glorificar a Deus por essa oportunidade, glorificar a Deus pela minha família. Tá ali a minha esposa, de costas ali, brincando com a nenenzinha, a Ana Laura. Ana Laura, tá ali, ó. Já está com 2 anos e 6 meses. 2 anos e 6 meses a Ana Laura já tem, já. Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe. Deus abençoe essa cojade que mora em meu coração. Que eu tive muitas experiências com esses jovens. E que Deus possa abençoar cada jovem. Cada jovem que vai assistir esse testemunho. Que você possa entender que o nosso Deus, Ele é Deus de milagre. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado pela oportunidade. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer.